querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Pamela Buais Sena de Araújo. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar técnicas de leitura em língua inglesa, a fim de que você desenvolva a habilidade de compilar ideias principais de um texto argumentativo, utilizando ideias-chave e estratégias de leitura rápida, como skimming e scanning. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Na aula anterior, estudamos sobre textos argumentativos. Nós aprendemos que eles são embasados em eventos verídicos e podem ser escritos a partir de fatos e/ou opiniões, desde que haja veracidade nestes elementos. Vimos ainda que este texto tem como foco principal convencer o leitor a adotar o ponto de vista exposto por quem o escreveu. Por fim, podemos constatar que este tipo de texto possui partes que são a thesis, ou seja, a tese sobre qual a introdução é montada, o desenvolvimento e, sequencialmente, a conclusão. E hoje usaremos esse tipo de texto para trabalharmos nossas estratégias de leitura. A primeira estratégia de leitura que veremos hoje será a Keywords. Teacher, lá vem você com o inglês para o nosso lado. Ora, não se esqueça que nós estamos estudando língua inglesa, hein? Bem, como falamos, as keywords são nada mais, nada menos que palavras-chave de um texto. Palavras-chave ou keywords, daqui para frente, são palavras que se repetem inúmeras vezes em um texto, nos dando uma ideia geral sobre o assunto que está sendo abordado. Observe o texto a seguir e responda: qual o assunto geral do texto? Você tem 30 segundos para responder. Tempo na tela. Qual foi sua resposta? Se você respondeu que o texto fala sobre cupons promocionais, você acertou em cheio a resposta. Perceba que a palavra que mais se repete em todos os elementos visuais do texto é a palavra cupom. O texto que você acaba de ler tem como assunto principal cupons promocionais de várias lojas, com descontos diferenciados. Uns com porcentagem de descontos, outros de valores específicos a serem economizados na compra de um produto e etc. O que podemos observar neste texto é que nele a palavra cupom aparece inúmeras vezes, nos dando assim a ideia geral do texto. Legal, não é? Vamos fazer um joguinho rápido? Observe a imagem e spot 5 differences in the picture. Encontre nesta imagem 5 erros. Você tem mais 30 segundos para encontrar as diferenças. Tempo em tela. Muito bem! Você conseguiu encontrar as diferenças? Elas são a nuvem, a lâmpada, a janela, a cerca, a entrada na porta.
Se você achou todas, está de parabéns! O que você fez para encontrar os elementos diferentes? Por um acaso, você procurou em outro lugar? Com certeza não. A ação que fazemos para encontrar as diferenças é olhar a informação que já temos em uma das imagens e ver se há essa informação na outra imagem. Sendo assim, outra reading strategy, estratégia de leitura que abordaremos, é a estratégia do skimming. Para nós, ao usarmos em um texto em língua inglesa, faremos exatamente o que fizemos no game. Partiremos de uma informação já dada ou sobre predições feitas por nós a respeito do texto e buscaremos informações que nos ajudem a compreender a ideia principal do que será discutido. Logo, fazer skimming é passar os olhos brevemente pelo texto, observando marcas, imagens, palavras conhecidas e palavras repetidas no texto para captar a ideia geral e principal que será tratada nele. Para testarmos esta estratégia, leia o texto e responda qual é a ideia geral do texto. Procure as keywords, observe as palavras que você já conhece em inglês e aquelas que são parecidas com o português para você ter informações que lhe ajude a escolher a temática correta. O texto trata sobre um curso de surf em inglês que lhe ajudará a fazer manobras radicais? Ou é sobre um curso de inglês que lhe ajudará a empoderar-se como se fosse um famoso surfista? Ou um curso de inglês cujo aprendizado será empoderador, divertido e prazeroso? Tempo na tela. Se você escolheu a terceira opção, então você fez valer a estratégia do skimming e das keywords para encontrar a ideia geral. E é exatamente isso que o texto trata. Ele fala de um excelente curso de inglês em 6 volumes, validado pela Cambridge, que é tão bom, com tantos recursos, que os alunos se sentirão inspirados a estudar. Ou seja, eles irão se empoderar na língua de forma prazerosa. Parabéns! Estou gostando de ver sua participação. Hoje nós já vimos 2 estratégias de leitura que podem ajudá-lo a ler um texto em língua inglesa, mesmo você não dominando cada vocábulo. E para fecharmos a parte das reading strategies, iremos ver mais uma delas. No entanto, quero fazer um último teste com você. Observe a imagem por 20 segundos e encontre o número 3, tempo na tela. Caso você tenha encontrado o 3 exatamente onde mostra a imagem, então você está craque em fazer um scanning. Scanning? Mas o que é isso, teacher? A Reading Strategy Scanning é uma estratégia de leitura que nos ajuda a buscar informações específicas no texto. Ela acontece da mesma forma que fizemos na busca do número 3 anteriormente. Ela parte de uma informação específica que devemos procurar no texto. Nesse caso, não há necessidade de fazermos uma leitura completa do texto. Assim como você não leu cada número 8 para encontrar o 3. Você apenas passou os olhos pela imagem até que encontrasse o que estava sendo pedido. Após encontrar o 3, você parou a leitura. Então, fazer scanning é exatamente passar os olhos pelo texto procurando uma informação específica. E aí, está gostando da nossa aula de hoje? Então vem comigo para a melhor hora da aula. Vem para a hora da atividade?
Vamos então para as nossas atividades? Para a verificação do nosso aprendizado, leremos um único texto e aplicaremos todas as estratégias que vimos hoje para respondermos as perguntas sobre ele. Vamos lá? Leia comigo. Leia e responda. 1. Quais palavras se repetem no texto? 2. Qual o assunto principal do texto? 3. Quem escreveu o texto? Tempo em tela. E aí, teve tempo suficiente para pensar e responder a questão? Vamos conferir nossas respostas? Para a questão 1, temos em destaque a expressão positive discipline, que se repete por 3 vezes. Ora, se esta expressão é a que mais se repete no texto, logo ativamos a estratégia do skimming. Pelas palavras repetidas, conseguimos captar a ideia geral do texto. Esta, então, será a resposta da nossa segunda pergunta. E para trabalharmos a estratégia do scanning, foi feita uma pergunta específica muito simples. Quem escreveu o texto? Temos essa informação bem abaixo do título, nos levando a resolver a nossa terceira questão. Viram como é fácil ler textos em língua inglesa? Parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da nossa revisão. Vamos acompanhar bem compassadamente todo o trajeto que fizemos na nossa aula. Nosso objetivo inicial era levá-lo a compreender textos multimodais em língua inglesa, procurando inserir você, aluno, no mundo globalizado e multiletrado. Para alcançarmos esse objetivo, nós estudamos 3 estratégias de leitura. As keywords, que nos ajudam a perceber que palavras se repetem no texto, a fim de termos a ideia geral do que será tratado. Nós aprendemos a estratégia do skimming, que através da nossa ativação do conhecimento prévio de palavras parecidas com o português e com a ajuda das keywords, podemos perceber a ideia do texto. E, por último, trabalhamos a estratégia do scanning, que nos ajuda a buscar informações específicas no texto, partindo de perguntas e ou informações específicas que queiramos buscar neste mesmo texto. Enfim, aprendemos que, usando essas estratégias, podemos ler textos em língua inglesa, mesmo não conhecendo todas as palavras presentes no texto. Sendo assim, eu super espero que você tenha amado a nossa aula. E vamos finalizar acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre as estratégias de leitura, keywords, skimming e scanning. Bye, bye! See you next class!